Esse vídeo é um pouquinho diferente. Hoje não tem indicação de livro, hoje não tenho jogos para te mostrar, mas trago aqui um pouco da minha experiência, da nossa experiência em casa com o uso de tela, quando que acendeu o sinal de alerta, as providências que tomamos e os resultados que a gente passou a colher. Então, se você está passando por esse problema em casa, que está percebendo que seu filho muda comportamento com tela, mas ainda não sabe muito bem o que fazer, por onde começar, fica até o final desse vídeo que eu vou te dar o passo a passo de como a gente conseguiu lá em casa mudar esse cenário. Olá, meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga, orientadora familiar e caso você não saiba, eu também sou mãe. Tenho 2 filhos que hoje já estão na fase adulta, mas que obviamente passaram pelo período da infância. Então, o conteúdo que eu trago aqui para você, especialmente nesse vídeo, ele também é baseado na experiência particular da minha família. Como foi que nós passamos por tantas questões que são peculiares da infância e associado a isso, claro, o conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo todo. Bom, o vídeo de hoje ele vai tratar especialmente sobre a questão de uso de telas. Já tem algumas semanas que eu venho falando sobre isso aqui com você. Mas eu acho muito importante compartilhar também das minhas experiências. Meus filhos, como acabei de falar, estão na fase adulta, então eles foram privados dessa questão de uso de smartphone, celular, porque não era acessível na nossa geração. Então, quando eu fui mãe, para vocês terem uma ideia, ainda se usava aqueles Nokia tijolinho que a gente chamava, que não tinha muita funcionalidade. Estava começando essa geração de celulares aí que são mini computadores. E eram muito caros, a internet também não era tão boa, não era tão fácil de você ter uma internet fora da sua casa, então a gente não teve a questão do celular, mas a gente tinha televisão, ora, a gente tinha videogame, então parte do problema que vocês vivem hoje, eu também passei. E por isso é bacana quando a gente encontra essa dor em comum e pode compartilhar, principalmente quando as coisas dão certo a partir das providências que a gente toma. E como é que foi o grito de alerta de, para tudo, tem alguma coisa errada acontecendo? Bom, eu tenho 2 episódios em relação a isso que eu acho importante passar aqui enquanto conteúdo, enquanto uma pessoa assim que promove aqui saúde da criança, desenvolvimento infantil. A primeira questão é falar o quanto eu usava de televisão na minha casa, nessa fase em que eles eram bem pequenininhos, então até os 3 anos de idade. Como eu sempre cuidei das coisas da casa e eu tinha também algumas coisas da faculdade, né, estudo e tudo mais, então só para vocês terem uma ideia, localizar vocês nesse tempo, quando eu tive meu primeiro filho, eu estava no meio da faculdade. Eu já estava casada, eu casei com a intenção de ter minha família, então a gente não teve essa questão de ficar esperando, a gente casou e aí logo eu engravidei e aí veio o primeiro filho, então eu estava no meio da faculdade. Então não tinha lá muito conhecimento, era um pouco de experiência de vida, um pouco do que eu trazia da minha família, meu esposo da dele, e nós não fomos crianças criadas na televisão, porque a infância da gente, década de 60, 70, é a infância de playground, é a infância de jogar futebol na rua, a infância de soltar pipa. Então era um repertório comum pra gente brincar com as crianças, levar para um parquinho de prédio, né, convidar amiguinho de escola para vir em casa. Mas, como eu falei, eu tinha as questões, né, particulares que toda dona de casa, que toda mãe tem. Os cuidados com a casa, os cuidados com as coisas do lar. Enfim, e nesses períodos em que eu tinha que fazer uma comida, em que eu tinha que cuidar da roupa, alguma coisa desse tipo, eu ligava a televisão. A televisão acabava sendo uma companhia. Eu acreditava que quando a TV estava ligada, eles ficavam um pouco mais tranquilos, atentos a algo, enquanto eu podia me ocupar de outras coisas. E não ter que ficar ali, tá subindo numa janela, tá pegando o que não deve, tá aprontando, né? Enfim. E de fato, atendia a isso, porque todo mundo aqui sabe que criança, quando a gente liga a televisão e é algo que interessa, a criança fica parada ali assistindo. E parece que o mundo em volta acabou, né? Às vezes nem ouve a gente chamar pelo próprio nome. Enfim, até aí tudo dava certo, porque estava dando certo para mim. Eu conseguia fazer minhas coisas e eles em segurança.
Só que aconteceram 2 episódios que ficaram muito marcados na vida da gente. O primeiro foi quando o nosso primeiro filho ainda era pequeno, e aí nesse esquema de deixar na TV para se manter ocupado, né, como se fosse quase que a minha babá em casa, ele começou a repetir várias vezes a mesma palavra. A gente deixava em canal infantil, né? Naquela época eu não tinha muito conhecimento sobre desenhos que não fossem próprios e tal. As coisas eram mais veladas, né, gente? Não era tão evidente como é hoje em dia. Mas enfim, não é nem esse o ponto. Só que toda hora eu escutava ele: compra, compra, eu quero, eu quero, eu quero. Falava erradinho ainda, né? Eu quero, eu quero. Ele era bem pequeno. E aquilo começou a me incomodar. Poxa, toda hora que tem intervalo fica esse negócio de eu quero, compra, compra, compra. Tão pequeno, não tem noção monetária, não tem noção do valor das coisas, né? Tá naquela fase que se entretém muito mais com as embalagens do que com o brinquedo em si. Se eu sento e faço algo com sucata, e eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre isso, tá? O repertório que a gente utilizava em casa para tirar eles da tela, né? Como que a gente ocupava as crianças quando não existia celular. Mas enfim, então ele estava acostumado a se entreter por essas coisas do mundo real. E gostava, não era uma criança que dava trabalho quanto a isso. Mas então aquilo começou a ficar muito distante do que era a realidade dele. Poxa, não é uma criança que entra em loja e fica pedindo tudo, que faz uma birra desse jeito, né? Não é aquela criança assim que perde o interesse por brinquedo muito rapidamente. Não, muito ao contrário. Então que história de quero é essa? Até que em algum momento eu parei, deixa eu assistir um pouco para ver se de repente é o desenho. Não era o desenho. É que a cada desenho tinha um intervalo, e no intervalo era só apresentação de brinquedos, e o brinquedo bem naquela questão comercial, né? Era uma propaganda do brinquedo, mostrando a marca, mostrando a criancinha brincando com a mãe, né? Ou brincando sozinha, e justamente de uma forma para despertar o interesse da criança, porque a imagem era grande, era uma imagem bem real, sem muitos elementos, então aquilo fazia a criança fixar na mente dela aquela imagem. E aí eu fiquei muito, mas muito impressionada com aquilo. E eu falei, isso não tá legal. E passei a cortar. Então eu não deixava mais a televisão ligada o tempo todo, né? Ligava realmente para ver o horáriozinho do desenho, né? A gente sabia da programação, então o horáriozinho que ia passar o desenho, colocava, deixava ele assistir, e depois eu ia e desligava. E comecei a colocar ele para fazer algumas coisas que eram possíveis junto comigo. Então, por exemplo, eu peguei uma caixa. Essa caixa, naquela época, gente, não tinha cozinha para você comprar de criança infantil com essa facilidade que a gente tem hoje. Eu tô falando aí dos anos 2000, tá? Meu filho é do ano 2001, então 2003, 2002, por aí foi que a gente passou por esse episódio. A criança já tá falando, já começa a fazer sentenças simples, né? Com 2 anos, então ele já conseguia se comunicar. Mas aí o que eu fiz? Eu peguei uma caixa sucata, né? Coloquei na cozinha, fiz o desenho das bocas, peguei um monte aqueles potinhos, sabe, de plástico que a gente usa para guardar alimento, uns que estavam assim mais cansadinhos, comecei a botar para ele brincar, peguei uns talheres, colherinha e tal, e deixei, e pegava pozinho de gelatina, colocava assim nos potinhos, botava um pouquinho de água para ele ficar fazendo misturinhas ali com as cores e tal, enquanto eu fazia comida. Então eu estava vigilante, ele estava ali próximo, e ele estava entretido com aquele monte de apetrecho ali que eu botava para ele numa espécie de mini fogão que eu tinha inventado para ele se entreter, se distrair enquanto eu cozinhava. E foi assim que eu comecei a levar as coisas, para que eu não dependesse da televisão de forma exclusiva, como sendo a minha babá dentro de casa, tá? Eu falei que eu tinha 2 episódios para contar. O primeiro foi esse. Então, essa influência extrema, exagerada na criança, nesse repertório de consumismo, de interesse por muitas coisas materiais, para além do que a criança dá conta e do que é realmente seu interesse, né, e utilidade.
E o segundo foi na questão do vocabulário. Aí já foi com a minha filha. Bom, começamos a cortar, limitar um pouco. Mas eu ainda não ficava assim, passando aquele pente fino de assistir um vídeo inteiro, de observar os personagens, para ver se encontrava alguma coisa ali que era indevida. Não, eu era muito inocente, gente, nesse sentido. Era repertório de criança, era um canal infantil e para mim tava tudo bem. Esse era o meu filtro, tá? E aí, mesmo controlando, tinham acesso a muitos vídeos, né? E desenhos diferenciados, próprios para criança, mas variados. Até que um dia, a minha filha, com 2 anos e uns 3 meses, assim, não vou saber precisar, mas ela já fazia frase, e ela era bem pequena. Ela aponta para o meu filho e diz assim, seu idiota, mas com muita raiva, sabe? E aquilo me chocou. Primeiro porque eles eram bem companheiros. Essa coisa de arrancar rabo de irmão, de puxar cabelo, tacar brincando, não tinha isso lá em casa. Eles realmente eram muito amiguinhos. Até porque o mais velho, a diferença era pouca, e o mais velho era muito pacato. Mas muito, era aquele cara bem de boa que dá uma boiada para não entrar numa confusão. Esse aí era o meu filho. E a mais nova já era aquela pimentinha, sabe? Que provoca, que quer brincar com o que o irmão tá usando, que é bem comum do comportamento do irmão mais novo. Por quê? Porque ele olha tudo que tá no mais velho e é muito mais interessante do que o que ele tem. Ele vê o mais velho brincando e ele assim, se eu pegar aquilo eu vou brincar desse jeito. Não, porque não tem condições, mas ele olha e ele aspira, aquilo desperta o desejo na criança. Então, até aí tudo normal lá em casa. E assim, gente, vocabulário, criança que fala palavrão, criança que usa certos termos chulos, aquilo não sai naturalmente da cabeça da criança. Essa criança aprendeu isso em algum lugar. Tenham certeza, quando surgir uma palavra diferente na casa de vocês, por mais que aquilo não tenha sido ensinado e propriamente não seja do lar, da casa, como foi esse o caso da gente, em algum lugar essa criança viu isso. Na escola, na praça, um outro adulto brigando, em algum lugar ela viu. E aquilo me chocou muito. A minha filha nessa idade não frequentava escola ainda, só o mais velho já ia para a escolinha, meio período. Mas como eu falei antes, ele não era da briga, então esses termos não apareciam ali. E eu e meu marido, obviamente, a gente não ficava brigando primeiro na frente deles dessa forma, e muito menos com esse tipo de vocabulário, chamar um ou outro de idiota. Enfim, aquilo foi terrível para mim. E aí eu lembrei da história do quero, compra. Aí é desenho. Pois então eu comecei a sentar e assistir. Pegar o que eles mais interessavam, e na época era o Bob Esponja. E aí eu peguei uma cena do Bob Esponja e do Patrick brigando e tal, não era grande confusão não, mas o Bob Esponja muito naturalmente chamando o Patrick de idiota. Pronto. Putz, foi aí. Olha, aquilo parecia um punhal no meu peito, porque eu vi mais uma vez que eu estava sendo negligente com os meus filhos, deixando eles frente a um repertório que não é próprio para criança, com cenas que incitavam ali a um agredir o outro verbalmente. E o pior, né, gente? Repertório infantil, naquele cenário, daquele jeito, como se isso não fosse um problema, como se isso aí fosse super normal, uma palavrinha que todo mundo usa. E não era. Era uma agressão muito grande ao irmão para uma criança daquela idade, principalmente. Então aí, mais uma vez, aí a gente cortou esse repertório. E o que a gente passou a fazer para daí a controlar mais ainda o que eles estavam assistindo? A gente nessa época ficou sem TV a cabo, hoje em dia a gente nem tem TV a cabo mais, né? Essas coisas de você assina plataformas, né? Naquela época a gente assinava grandes TV a cabo mesmo, que chama, né? E aí você tinha ali toda a seleção de programação, por isso que a gente tinha um horário certinho para os desenhos, né? Mas a gente decidiu não assinar mais TV a cabo e a gente passou a comprar uns CDs e ter algumas coleções em casa. Então, o acesso que eles tinham aos desenhos passou a ser extremamente limitado. O conteúdo era filtrado por nós, a gente tinha certeza do que tinha ali em cada DVD e sentar para assistir junto. Eles pararam de ver desenhos sozinhos, principalmente se fosse a primeira vez que estavam assistindo. Acontecia de às vezes estar na televisão, tá vendo um desses DVDs que a gente comprava e a gente não tá ali por perto? Acontecia, mas isso não passou, isso deixou de ser a regra na minha casa.
Isso passou a ser a exceção. E aí um vídeo, claro, que já está repetindo, que eu já sei o que é aquele conteúdo, que eu já assisti alguma vez com a criança, tá? Porque entendam, o audiovisual, ele é o que mais corrompe a imaginação e a memória da criança. Então, todo o processo imaginativo de formar imagens mentais, ele vai passar pela visão principalmente. Ah, Patrícia, mas e a criança que não enxerga, que tem baixa visão ou que é cega mesmo, né? Essa criança ela vai desenvolver o imaginário, a imaginação e a memória, vai pela via auditiva, pelo tato, então tem condição. Só que a visão é o que é a joia de ouro para essa formação do imaginário, para essa formação do repertório. Por quê? Porque ele é o sentido mais completo. Então, pela visão eu tenho mais dados daquilo que eu estou assistindo, daquilo que eu estou observando, né? Então, se eu fecho os olhos e pego um carrinho na minha mão, eu consigo perceber que ele é um carrinho pela forma, a rodinha, né? O material, tá? Mas quando eu vejo, eu pego detalhes daquela imagem que nenhum outro sentido consegue me dar. Então, quando uma criança assiste um desenho, assiste um filme, né? Tá em frente à tela, aquilo está contaminando diretamente o seu imaginário e a sua memória. E essas imagens, elas não vão mais sair dali. Ah, tem muita coisa que a gente esquece ao longo da vida? Tem, mas de alguma forma o imaginário ficou impregnado. E o imaginário é todo esse acervo de experiências, cultura que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Então, por isso, muito cuidado, principalmente com o audiovisual. Bom, eu sei que o repertório aqui hoje que a gente tem, né, de YouTube, ele tem uma diferença que é mais agressiva ainda, que eu já falei em outros vídeos, que é a questão de promover a descarga de dopamina e deixar essa criança viciada naquele conteúdo rápido, intenso, né, que vem mais, vem mais, vem mais, tem sempre um a mais. E hoje em dia, pior ainda, a gente não tem mais praticamente os intervalos comerciais, né, que dava aquela quebrada, aquela distraída na criança, não. A gente tem um instrumento que é o celular, que é de impulsionamento dessa produção dopaminérgica, para deixar essa criança realmente viciada naquilo e não conseguir mais sair. E quando sai, é aquele auê que todo mundo já sabe muito bem, né? E cada vez se interessando menos pela vida real. Então eu espero que sim, que o pouco que eu pude compartilhar aqui com vocês de nossa experiência em casa possa ajudá-los, talvez por um sinal de alerta, possa ajudá-los talvez por opções, né, como a gente pode entreter uma criança, e que nunca é tarde para a gente dar um basta e começar um novo repertório na família da gente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de coração. Coloca aqui nos comentários como eu posso te ajudar nesse sentido do acesso à tela, né, de tirar a criança desse repertório, a maior dificuldade que você tem em casa, ou o quanto mesmo esse vídeo te ajudou. Não esquece de compartilhar com quem possa precisar desse conteúdo. Passa lá em cima, ativa o sininho para receber todas as notificações desse canal e não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais. Até a próxima!